gravação. Isso, Ó, vê se aparece para você, Luana. sim, iniciou. Obrigada, viu, Luana? Imagina. Gente, vamos lá? Vamos aqui, eu vou apresentar para vocês o material e no final vamos ter um momento aí de tirar dúvidas. Tudo bem? Vou colocar aqui. A gente possa ver juntos. Todo mundo vê a minha tela, gente? Tudo certo? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. O nosso projeto de extensão, gente, é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Projeto de Impacto Social, tá? É o nosso projeto de extensão. E aí, como é que vocês vão desenvolver, tá, gente? Tudo lá no Dream Shaper. Vocês precisam escolher, tá? Dentre as 17 ODSs que existem, vocês precisam escolher uma delas para poder usar como base estrutural, tá? Para que vocês possam gerar um tema e, a partir desse tema, vem seguindo passo a passo que a gente vai ver juntos ali, tá? No Dream Shaper, quando a gente chegar nessa etapa, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem aí uma relação voltada à agenda de 2030, é o que mais se fala hoje em dia, até por conta da COP30, que já houve, né? Então, a gente tem 3 pontos principais, né? A relação de pensar o futuro mediante as ODS, né? As 17 que já existem, e também falar sobre o impacto social dessas ODS dentro da comunidade onde a gente vive, né? Dentro da sociedade, esse lugar onde a gente faz parte. E, por conta disso, precisa estar alinhado com a Agenda de 2030. Tudo bem? E aí, quais são aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá, gente? O título ali, ele trocou na hora de salvar o PowerPoint no PDF, mas lá na trilha de vocês, quando vocês abrem lá o C no Live, na trilha, tem todo esse material aqui disponível para vocês de forma correta, tá? Veja, quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis? A gente tem erradicação, da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global ao clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. E tudo isso está voltado ao desenvolvimento sustentável, onde a gente tem, enquanto foco, pessoas, né? Então, erradicar todas as formas de pobreza e de fome, garantir dignidade e equidade, prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza, paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, parcerias, implementar a Agenda, né, 2030, por meio de uma parceria global sólida, e o planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. Logo em seguida, qual é o papel da universidade, tá? Veja, a Ânima Educação, ela tem um compromisso com a pesquisa, tá? E isso engloba todas as IEs. O que são as IEs? São as faculdades, os centros universitários que fazem parte, né, de todo o escopo que é a Ânima Educação. Então, a gente tem aí uma relação direta com a pesquisa científica.
Por isso que é tão importante o projeto de extensão. O projeto de extensão, a gente vai avaliar a forma como vocês escrevem, né? A maneira como vocês estão argumentando, né? Aquilo que vocês têm como ideia. E aí, mediante a escolha de uma ODS, aquilo que vocês vão desenvolver, né? E também correlacionar a ideia de vocês com alguma relação prática dentro do ambiente onde vocês vivem, tá? Por isso que é um papel muito importante vocês aplicarem aquilo que vocês observam por meio dos seus próprios estudos, né? Aquilo que são ensinados para vocês, mediante a diversas UCs, vocês possam aplicar, né? Técnicas que vocês aprenderam em sala, poderem desenvolver um projeto de extensão e aplicar isso na comunidade, né? No lugar onde vocês vivem, ok? Vocês, né, frequentam, convivem, tem ali uma certa, vamos dizer, relação de facilitar, tá, essa entrada. Logo depois, a gente tem mapeamento local, realizar uma análise exploratória do contexto local. Então, se vocês escolherem, por exemplo, uma escola, né? Eu vi casos também de pessoas que queriam escolher escolher uma academia, né? Ou escolher qualquer outro tipo de local que vocês queiram desenvolver o projeto de extensão, vocês precisam fazer esse mapeamento local. Lá na trilha, tá? No Life, tem para vocês os documentos que precisa ser assinado. O documento de presencialidade, que é extremamente importante, precisa ser assinado por alguém do local, tudo bem? E também a geolocalização, que quando vocês estiverem lá, vocês entram no Dreamshaper, apertam no Google Maps e eles vão gerar ali, né? O próprio aplicativo vai gerar a localização que é preciso, tá? Então, mapeamento local. Logo depois, é entender se o local que vocês escolheram de fato faz sentido. Então, se vocês vão conseguir ir até o local, fazer esse tipo de trabalho, né? E a partir daí contextualizar, fornecer contexto para o local escolhido. Então, por exemplo, se um aluno meu quiser trabalhar com academia, ele pode trabalhar com academia dentro da ODS, que vai trabalhar a inclusão, a equidade. E aí analisar, né, pelos pontos, se tem de fato uma ação da academia, isso é um exemplo, tá, gente? Se tem de fato uma ação, né, de inclusão de diversas pessoas dentro daquele ambiente que é a academia. Isso pode ser feito, pode ser ali contextualizado com uma ODS, pode ser descritivo até mesmo por uma relação de observação, né? O próprio aluno estará dentro do local observando se de fato, né, existe essa inclusão e poder também conversar com as pessoas da academia. E aí, gente, também tem um documento lá na trilha que vocês podem apresentar para o local, dizendo que vocês estão fazendo uma pesquisa acadêmica, ok? Que é extremamente importante, inclusive, de falar, tá? Até mesmo porque tudo aquilo que vocês vão tratar, imagem, né? Se caso vocês pegarem um vídeo, trabalhar a voz, tudo isso vai ser tratado de forma acadêmica. Inclusive, existe um documento lá também nas trilhas que ficam disponibilizados no Life, que é um documento de sessão de imagem e voz. Se vocês gravarem vídeo com alguém, precisa assinar aquele documento. E se tirarem foto das pessoas também, precisa assinar aquele documento. Tudo bem? Logo depois de contextualizar, diagnosticar as necessidades. Então, o que vocês observaram? Vou voltar naquele exemplo, né? O exemplo da academia. Vocês observaram o quê? Existe ou não existe inclusão? Quais são os tipos de gênero, né? Se for esse o recorte que o aluno está querendo observar, quais que tem ali naquele ambiente, né? O que a gente consegue analisar por conta dessa observação? Então, isso é extremamente importante, porque a gente está diagnosticando a necessidade, tá? Mediante a observação daquele local escolhido, ok?
Recursos para aprofundar seu conhecimento. Existe o site oficial da ONU, tá? Que lá vocês têm diversas cartilhas que vocês podem buscar, até mesmo para que vocês possam ler mais sobre a ODS que vocês escolheram, e aí vai ajudar naquela fase de contextualizar, né? Escrever o texto. Gente, aproveito para falar para vocês o seguinte: quanto mais vocês escrevem, melhor vocês vão contextualizar, tá? Às vezes, o aluno escreve duas frases. Duas frases, muitas das vezes, não vai fazer a contextualização necessária, que é importante quando a gente chegar ali na parte do Dream Shaper, que é onde vocês vão colocar o projeto de extensão para ser avaliado, ok? Então, escrevam. Pode ser um parágrafo com mais de 4 linhas, né? Ou 2 parágrafos, mas escrevam, é importante, tá? E aí o site da ONU é importante para ajudar nessa contextualização. Logo depois, todos vocês, lá no Live, tá? Têm acesso a diversas bibliotecas online que vocês podem ali acessar materiais, livros e utilizar conforme a norma da ABNT, ok? Conforme a norma da ABNT, vocês podem utilizar os autores que constam nessas bibliotecas online disponibilizados para vocês lá no Live, ok? O futuro está nas suas mãos, então a gente volta com aquela ideia de que o projeto de extensão, ele é uma ideia onde vocês precisam se sentir motivados e felizes, né? Motivados para poder colocar essa ideia, né, para frente e felizes pelo resultado que vai gerar, ok? A gente teve diversos projetos de extensão no bloco anterior, onde os alunos, na parte de conclusão, eles escreveram que observaram, por meio do desenvolvimento da ideia do projeto, pontos que eles jamais teriam olhado se não fosse a necessidade de colocar essa ideia à frente. Então, veja, o projeto de extensão, por meio das ODS, que são 17, vocês podem ter diversas ideias, tá? Teve alunos que fizeram círculos, né, de conversas e interações dentro de escola pública, que era onde eles estudaram. Teve alunos que fizeram oficinas, tiveram alunos que foram conversar com pessoas importantes dentro de empresas para entender, né, como é que funcionava a parte de sustentabilidade. Então, tem diversos tipos de possibilidade, ok? Que a gente pode pensar e pensar de forma criativa, que é o mais motivador, né? Utilizar essa ideia para poder motivar, analisar, tá? E também concluir, se sentir feliz por isso. E aí a gente tem os prazos, a gente já está no nosso segundo bloco. Vocês têm, gente, até o dia 6 de dezembro, é o prazo para entregar o relatório no Dream Shaper, tá? E aí, esse prazo, ele é um prazo determinado por conta do sistema, não tem como abrir esse prazo para ser maior do que isso, até porque a gente já está no final do ano, né? A gente tem aí até o dia 16 para fechar o semestre, mas a gente dá a vocês o feedback até o dia 12, tá? Então, do dia 6 de dezembro, coloque essa data ali, tá, gente? Inclusive, eu vi algumas pessoas questionando, tá, no fórum do educador, sobre a relação do prazo. O que eu vou dizer para vocês, tá? Se a relação de escolher algo for muito difícil, tente uma nova ideia que esteja próximo àquilo que você vive, ou no seu próprio local de trabalho, ou, né, se você frequentar alguma religião, ou se você frequentar algum grupo específico, né, pense numa ideia dentro dos lugares aonde vocês frequentam, porque aí fica mais fácil, né, de vocês desenvolverem ali a parte escrita. Eu recomendo que vocês utilizem a técnica do calendário invertido. Peguem a data 6 de dezembro como prazo final para entrega
e trabalhe ele ao contrário, de 6 de dezembro até 1º de dezembro, de 1º de dezembro até 25 de novembro, de 25 de novembro até dia 18, que é o dia que estamos hoje. E aí, vocês trabalham essa organização mediante ao prazo e aquilo que está próximo a vocês, ok? Para que vocês possam desenvolver essa ideia. E aí a gente tem uma relação, como realizar, né, esse mapeamento local. Vocês lá na trilha, essa aqui, tá, gente? É uma telinha da trilha que vocês visualizam, né, lá no Life, tem como, tá ali, ó, realize aqui a atividade de mapeamento local. Atividade de mapeamento local. Só você clicar ali, tá? E você vai fazer todo o registro de mapeamento local. Você vai começar, tá? E logo depois você vem para o Dream Shaper, que é extremamente importante, que é onde você vai colocar todo o trabalho desenvolvido. Tudo bem? E aí, ao entrar no Dream Shaper, você vai clicar ali, ó, novo projeto, tá? E ao clicar em novo projeto, você vai para uma outra aba. Você vai escolher a turma, tá? Então, você escolhe a turma e logo depois você clica em seguinte para poder avançar para a próxima tela. E na próxima tela, né, você vai colocar ali tipo de trilha, já vai estar mapeamento local, tudo bem? E logo em seguida, você aperta em continuar. Dê um nome ao seu projeto, lembra que o nome do projeto precisa estar, né, dentro do título que vocês estão ali desenvolvendo. Então, se você vai fazer um título baseado em como observar a inclusão dentro das academias do interior da Bahia. Vamos supor que esse seja um título, tá, gente? É um exemplo. Esse título que vai nortear todo o seu texto, né, do projeto de extensão, ele precisa ser colocado aqui, ok? O mesmo título pode ser repetido mais à frente nas próximas telas, mas coloca o nome do projeto aqui, ok? Logo depois, continuar. E aí aqui já tem a parte, né, da validação, que é a parte das informações da criação do projeto. Preste atenção nessas informações, tá, gente? Quando forem preencher, criar projeto. Logo depois vai aparecer assim, né? O seu projeto foi criado, está 0 concluído, porque logo após essa tela vai vir a parte de preenchimento. É onde vocês vão preencher cada etapa com o texto que vocês vão desenvolver por conta da escolha da ODS, né? E dentro dessa escolha da ODS, vocês vão fazer esses recortes, vocês vão olhar o local onde vocês querem desenvolver esse trabalho, vão nortear ali um título, e a partir desse título vocês vão desenvolver, né, essa temática, vocês vão fazer esse desenvolvimento e vão preencher etapa por etapa no Dream Shaper. Então, vamos lá. E aí a gente entra dentro dessa parte da extensão universitária e o quanto é importante, como a gente já falou anteriormente. Vem a parte de identificar vocês, tá? Que é a identificação do aluno. E aí também falo para vocês terem aí, né, uma relação de prestar atenção nessa parte de identificação. E aí vem a parte, tá, de adicionar seus dados, colocar o RA. É importante verificar se a numeração do RA está correta, tá? Logo depois, vocês vão colocar a informação da IES, que é onde vocês estudam, e logo em seguida colocar o polo, né, o campus, onde vocês estão ali desenvolvendo esse projeto de extensão. Logo em seguida, né, aperte o botão seguinte, e aí vocês vão vir aqui, ó, para essa trilha de mapeamento local. E dentro dessa trilha de mapeamento local, você passará pelas seguintes etapas. Escolha da ODS, como a gente está falando muito aqui, né, porque é a base para construir o projeto de extensão. Definição do território e da comunidade-alvo,
Então, aonde você vai fazer esse projeto de extensão, em que local, qual lugar, ok? Investigação do local, dos problemas reais, então, quais são as necessidades que vocês observam, né, dentro desse local escolhido, o que vocês pretendem dar como solução, né? Qual era a necessidade que vocês observam mediante ao local escolhido. Logo depois, pesquisa bibliográfica, por isso que é importante vocês entrarem dentro da área da biblioteca online, que vocês têm ali disponível no Life, para poder pegar um livro, né, e contextualizar, como a gente viu ali antes, que é extremamente importante para desenvolver o texto, e registros de resultados e registros fotográficos. Os registros fotográficos, gente, é extremamente importante. Tem uma área dentro do Dreamshaper que precisa ser anexado. Porém, tá? Não é necessário, não é obrigatório colocar vídeo, mas se o aluno quiser colocar vídeo, é ótimo, tá? Mas a fotografia é um item que é interessante colocar, a gente pede que o aluno coloque para que a gente possa observar o local onde ele fez a pesquisa, até mesmo a interação que ele observou, tá? Mapeado ali por conta da fotografia dentro do Dreamshaper, ok? Aqui você encontra as etapas obrigatórias do seu percurso, o cumprimento de todas é essencial para a entrega da atividade avaliativa. Logo depois, você tem que declarar estar ciente, então, declaro estar ciente de todas as etapas que compõem esta trilha de extensão e me comprometo a cumpri-las com responsabilidade ética e compromisso social. Então, veja só, é necessário cumprir todas as etapas até a finalização. Vocês viram que tem um cronômetro ali, né? Que quando a gente iniciou o projeto, estava 0%. Quando vocês concluírem todas as etapas, vai estar 100%. Eu só posso avaliar vocês se vocês estiverem com o projeto completo. Se não estiverem com o projeto completo, dependendo da porcentagem aonde vocês pararam, isso vai influenciar na nota que vocês vão receber. Então, se o aluno só colocar o título do projeto e os textos iniciais, né, sem o documento assinado de presencialidade, sem o registro fotográfico e sem a conclusão, eu não tenho como dar para ele uma nota muito boa, porque não estar ali completo como deveria estar. Então, veja só, quando vocês clicarem nesse item, vocês estão cientes que precisam, né, escrever um material ético com responsabilidade social, porque vocês estão trabalhando dentro de um impacto social, vocês também precisam se comprometer a terminar o projeto, então entregar tudo o que é necessário dentro do Dreamshaper, ok? Logo depois, finalizou os primeiros passos lá no Dreamshaper, vamos passar, olha aqui o cronômetro, tá? Aqui já está 10%, então tudo isso que vocês viram, né, que é a parte mais de informação cadastral, é 10%. E a partir daqui, vocês começam a acessar cada etapa para entregar o texto do projeto de extensão. E aí sim, vamos começar, ok? Logo depois, para que vocês possam fazer o mapeamento local, né, esse relatório, existem aí uns objetivos desta etapa. Elaborar o relatório de pesquisa, escolher o local para o mapeamento, né, que a gente já conversou sobre isso, inclusive, descrever esse local, então, como é esse local, qual é o tipo de atividade que exerce naquele ambiente, né? Relatar os problemas e desafios, então, quais são as necessidades, se há desafios dentro daquele local, e preencher o atestado de presencialidade, tá? Que é extremamente importante. Logo depois, vocês vão aí, junto, tá? Criar esse relatório, vocês vão falar sobre esse relatório mediante a ODS escolhida, e a partir daí vocês vão desenvolver esse texto, ok? Em sequência, vocês vão colocar aqui, ó, vão escolher
tá? Qual é o objetivo, como a gente tinha falado, né, lá no início da nossa palestra aqui, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, emprego decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura. Vocês vão escolher um desses e vai justificar, ok? Conforme a contextualização que vocês vão desenvolver dentro desse projeto. Então, se eu quero falar, vou pegar ali, tá, gente? Aquele exemplo da academia. Se eu quero falar sobre inclusão, eu posso utilizar o número 5, igualdade de gênero. E aí, justificar o motivo pelo qual eu escolhi o item 5, por conta da pesquisa que será feita dentro da academia para entender e observar se há inclusão de todos os gêneros. Pode ser aí uma opção, tá, gente? É um exemplo que eu estou dando só para contextualizar, para que vocês possam enxergar de uma maneira mais fácil, ok? Logo em sequência, é o seguinte. E aí, a partir daí, escolher o local, né? Vocês vão precisar preencher aquele documento de presencialidade que consta lá na trilha, tá? Para que vocês possam assinar, pedir, né, o responsável do local ou alguém do local que possa assinar o documento de presencialidade para vocês. E aí, escolha do local, vocês vão aqui, né, escolher qual é o tipo, tá, de modelo, se é na biblioteca, se é na prefeitura, se é uma cooperativa, uma organização não governamental, que pode ser, né, é uma ONG, instituição social, Câmara de Vereadores, aí fica a critério de vocês escolherem um modelo, tá? Para que vocês possam trabalhar esse local. Logo depois, vocês vão ter que justificar por que escolheram esse local. Justificar o motivo, não é dizer a necessidade, é escolher o motivo. Ah, eu frequento esse círculo de conversa na escola toda sexta-feira. Ok, é uma justificativa do local, vocês vão colocar ali, ok? E logo em sequência, vocês vão colocar aqui qual é essa parte do preenchimento do local, né? Então, a localização, vocês vão começar a colocar aqui, tá? Logo depois, vocês têm aí quem são as pessoas que fazem parte do local, então entender como é que se constrói, tá? Vamos dizer assim, esse público, se esse público é formado por pessoas de diversos tipos, diversas classes sociais, ou se são formadas só por alunos, ou só por crianças, né? Ou só idosos. Vocês precisam descrever o que compõe essa comunidade, tá? Como é que compõe esse grupo. Logo em sequência, né, vocês vão aí dar o start, tá? Na ida ao local. E na ida ao local é importante vocês fazerem um roteiro, tá? De perguntas. Então, quando vocês chegarem nesse local, vocês já têm que ter ali as perguntas que vocês vão fazer, até mesmo por conta da observação, né, daquele pré-estudo. Porque quando vocês forem escolher o local, vocês já precisam ter feito um pré-estudo, ou ter entrado no site, ou ter entrado nas redes sociais, ou ter buscado alguma informação sobre, ok? E a partir daí, vocês vão criar as perguntas, porque vocês observaram, né, que possa existir uma necessidade por conta desse pré-estudo, e quando vocês chegarem no local para conversar com o responsável, vocês já precisam ter esse roteiro já pronto, somente para ser preenchido, ok? Inclusive, façam os registros fotográficos, não esqueçam do documento que consta lá na trilha, que é de sessão de imagem e voz, que precisa ser assinado, tá? Pela pessoa que foi fotografada, tá? E logo depois vocês vão poder anexar esse roteiro lá no Dream Shaper, tá? É uma das etapas que vocês também podem preencher com esse roteiro que vocês fizeram e que vai dar para vocês um resultado onde vocês vão transformar essas respostas
num texto corrido, ok? E aí contextualizar por conta da escolha da ODS que vocês fizeram. E aí tem aqui, tá, gente, ó, esse atestado de presencialidade, esse modelo, consta lá na trilha para vocês, tá? Esse documento está lá na trilha, é só vocês baixarem, preencher. Gente, muito cuidado com o preenchimento, tá? Desse atestado, porque eu vi aluno que não colocou o nome, eu vi aluno que não colocou a data, e aí eu também vi aluno, tá, que não assinou, não pediu para assinar. E aí eu considerei, tirei ponto por conta disso. É um documento importante, precisa ser assinado por quem vai receber vocês, tá? Dentro da instituição escolhida, tudo bem? E precisa ser preenchido com atenção o nome de vocês, o documento de vocês, a data 2025 e pedir para ser assinado. Tudo bem? Logo depois tem uma área do Dream Shaper, tá, gente? Vocês vão poder ali, ó, anexar esse arquivo em PDF, tá? E aí, anexando esse arquivo, vocês vão vir aqui, ó, agenda no local, vocês vão colocar o dia e o horário que vocês fizeram esse mapeamento local, que vocês foram lá, ok? Então, só para deixar aqui constando, toda essa apresentação, gente, consta para vocês lá na trilha, vocês podem baixar, esse documento está lá para vocês, ok? E aí fica fácil de vocês consultarem, até mesmo para poder ver esse passo a passo de novo, ok? E aí, logo depois do documento de presencialidade, vocês também têm a opção de fazer a geolocalização, tá? E aí, na geolocalização, vocês precisam ir até o local, entrar no Google Maps, tá? E puxar essa localização. Ó, tem aqui o passo a passo. Ó, nome da instituição, vocês vão colocar o endereço da atividade, aí vão preencher o nome da rua, número e bairro, e logo depois vocês vão colocar aqui, ó, clique para inserir a sua localização. Tem um botão ali, tá? E aí vocês vão fazer esse check-in, porque vai ser puxado pelo Google Maps, e aí vai ficar registrado lá no Dream Shaper que vocês estiveram naquele local, naquele dia, naquela hora, conforme o endereço colocado, ok? Então, existe, para além do documento de presencialidade, precisa também fazer o check-in de geolocalização, tudo bem? Então, são esses dois momentos que vocês precisam ficar atentos, porque é necessário. Logo depois, vocês podem pegar o link que é gerado ali e colar aqui, tá? Para que a gente possa também ter o link para além do check-in que vocês fizeram. E aí sim, vocês vão começar, dentro dessa etapa de criar o roteiro de perguntas, vocês precisam pensar que esse roteiro de perguntas vai ser tipo uma entrevista. Então, vocês vão estar questionando, e aí muito cuidado, tá, gente, com as perguntas, porque existem áreas que são muito sensíveis dentro daquilo que vocês esperam como resposta. Então, ao criar as perguntas, tenta entender o que vocês estão querendo obter com essa pergunta e tomar cuidado para que quem for responder não se sinta constrangido ou não tenha, assim, uma vergonha de falar sobre aquilo. Se a pessoa não quiser responder, vocês vão respeitar isso, tá? É uma opção de quem está respondendo não querer falar sobre isso. Às vezes a pergunta é uma pergunta sensível, que pode, né, criar e gerar um gatilho, dependendo do tipo de pesquisa que vocês vão fazer. Então, isso vai precisar ser respeitado. Se a pessoa não quiser responder uma pergunta do roteiro que vocês criaram, vocês vão precisar aceitar isso, ok? Então, muito cuidado com as perguntas que vocês foram fazer aí no roteiro de vocês, para que essas perguntas, né, que às vezes podem ser sensíveis para quem for responder, e se a pessoa não quiser responder, vocês aceitarem. Tudo bem? Então, só para ficar aqui mapeado essa parte do roteiro. Logo depois, com as respostas obtidas, vocês vão analisar esses dados, tá?
vocês vão preencher as respostas que vocês fizeram, colocar lá no Dreamshaper, e aí sim começar a contextualização. E essa contextualização vem por meio de uma reflexão. Então, a partir das respostas das perguntas que vocês criaram e vocês começarem a pensar e refletir sobre isso, vocês vão desenvolver o texto, né? Que é a parte importante. Então, vocês vão ver expectativas versus realidade, empatia e compreensão. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, olhar pelo olhar do outro, tá? Então, empatia e compreensão, necessidades e oportunidades. Então, mediante as respostas que eu obtive, né, dentro desse roteiro que foi criado, quais são as necessidades e quais são as oportunidades que eu observo, né? Isso é análise de dados. Então, vocês vão, a partir daí, construindo esse texto, ok? E aí, sim, organizar os registros, que é a parte fotográfica, tá? Quem quiser colocar um vídeo também pode colocar, mas a gente pede que vocês coloquem as fotografias, tá? Não esqueçam de preencher o documento de sessão de voz e imagem que consta lá na trilha, ok? Então, começar a organizar esses registros, logo após, tá? Fazer toda essa parte de organização desse registro, e para além disso, tá, gente? Esse registro precisa estar sendo feito no local que vocês escolheram para fazer a pesquisa. Se o local que vocês escolheram fazer a pesquisa é a academia, vocês vão precisar pedir autorização do gerente da academia para poder tirar a foto. Se vocês forem tirar foto, né, de muitas pessoas de costa, tá? Onde elas não se sintam identificadas. Não precisa assinar o termo, não precisa assinar o termo. Somente se for de costas e elas não se sentirem identificadas. Se a pessoa for identificada na fotografia, ela precisa assinar o termo, ok? De imagem e sessão de voz, ok? É um documento só, tá, gente? É esse o título. Imagem e sessão de voz, que aí fica para imagem e vídeo, o mesmo documento, tá? Logo depois, né, continua aí, sobre a relação de tirar boas fotos, tá? Dentro desse local, então, tira foto do ambiente, da onde acontece a realização da atividade que você está mapeando, ou aonde poderia, né, ser realizado essa atividade que vocês escolheram, então é importante esse registro. Logo em seguida, né, e aí tem essa relação de por que o registro fotográfico é importante, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, para além de contextualizar, né, para além de escrever o texto, que é extremamente importante para vocês fazerem a entrega, a imagem vai reforçar o foco que vocês estão desenvolvendo no texto, e aí eu vou conseguir observar, né, o que vocês de fato escolheram enquanto ODS que está sendo retratado ali na fotografia, tá? Pegue a câmera para fazer seus registros, e aí pode ser a câmera do celular, tá, gente? Ah, alguns alunos falam assim para mim, prof, a gente não tem um celular de alta potência que vai aí tirar belíssimas fotos. Olha, a necessidade não é essa. A necessidade é que eu possa olhar pelos olhos de vocês. Então, o que é isso? Ao tirar uma foto do ambiente que vocês escolheram, né, enquanto local, para desenvolver o trabalho de pesquisa, eu vou estar olhando as fotografias com os olhos de vocês. Então, eu vou tentar identificar o porquê que vocês tiraram aquela foto associada ao texto que vocês desenvolveram. Então, eu não quero fotos belíssimas, eu quero fotos que retratem, né, aquilo que vocês estão observando, até mesmo para que eu possa, mais uma vez, olhar pelos olhos de vocês, ok? E aí, tem toda essa parte aqui de como vocês vão anexar, tá, gente? Essa imagem lá no Dreamshaper. E aí a gente passa para o seguinte, tem todo esse processo aqui, como subir, tá, gente? As imagens, colocando o título, né? Anexando o arquivo. Se caso for
anexar um link de uma pasta no Drive, também tem como colocar ali, lembrando que esse passo a passo está lá na trilha, para que vocês possam, tá, gente? Observar novamente, né, consultar quantas vezes forem preciso, tá? E aí fica a reflexão. Aqui estão as questões para você refletir sobre o seu desenvolvimento ao longo do seu trabalho. Tenha calma e seja o mais sincero e realista possível em suas respostas, né? E aí, por fim, a gente vai observar ali, quando vocês finalizarem todas as entregas de texto, né? Porque são etapas lá no Dream Shaper, a gente observa a roda de habilidades que vocês conseguiram cumprir, tá? Em todas as etapas do Dream Shaper. Então, todas as partes preenchidas até completar 100%. E aí isso inclui os registros fotográficos, o texto desenvolvido, a relação com a bibliografia, né? Vocês pegarem um autor e aí associar aquilo que vocês têm enquanto ideia, e ao final a gente observa essa roda de habilidades, tá? E a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento do aluno perante a pesquisa de extensão, ok? E aí, por fim, vocês terminam o projeto de extensão, acredito que muito felizes e se sentindo realizados por terem pensado nessa ideia, né, mediante aí o contexto da onde vocês vivem, e aí sim, eu vou poder avaliar, lembrando que é até o dia 6 de dezembro, é o prazo para que vocês preencham todas as etapas lá no Dream Shaper, ok? E após vocês terem terminado o projeto, seguem ali, avançar, né? E por fim vai aparecer ali, ó, 100% do projeto concluído. Beleza, gente? Finalizamos aqui a apresentação, lembrando que essa apresentação consta na trilha, tá? Lá no Live, para que vocês possam consultar passo a passo, tudo bem? Gente, alguém com alguma dúvida, alguma questão? Vou olhar agora o chat. Eu não consigo ver o chat enquanto eu estou apresentando. Ótimo. Gente, alguém com alguma dúvida, alguma questão? Esse é o momento. Quero ouvir vocês. E aí? Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Eliezer. Oi, Elisé, tudo bem? Tudo bem. Que eu entendi que seria duas visitas, né? A primeira e depois uma segunda visita para a implementação do projeto. É isso mesmo ou estou enganado? Pode fazer uma visita só, desde que você faça uma pesquisa antes, crie um roteiro, ok, de perguntas. Quando você for no local fazer a visita, você leva o documento de presencialidade para ser assinado, você leva o roteiro de perguntas e você leva o celular para poder tirar as fotos do local, tá? E a chegar ao local, você faça o check-in da geolocalização. Então, são esses 4 itens que você pode fazer numa visita só. Ótimo, Tudo bem? então. Tudo bem. Tá? Gente, alguém com alguma questão? Deixa eu ver. Luana, tem questão aqui no chat? Estou olhando Não, aqui. não tem. Gente, alguém com mais alguma dúvida? Esse é o momento. Mais alguma dúvida? Olá, boa tarde, Boa tarde, Ivan. Tudo bem? tudo bem? Eu já fiz uma pesquisa no DreamShape, em um local, em uma empresa, inclusive, que eu já trabalho. Eu só quero saber se nesse projeto eu posso fazer na mesma empresa ou tem que ser em local diferente. Você chegou a ser avaliado? Você finalizou a entrega Finalizei, e foi avaliado? fui avaliado. O que eu vou te pedir, tá? Só você escolher uma ODS nova, para não ficar igual, você escolhe uma outra ODS e contextualiza com a sua empresa. Você consegue fazer isso? Sim, sim, consigo. E sim, não tem problema nenhum. Você pode utilizar a sua empresa para continuar a pesquisa. Tá ok. Mas assim, e se eu
utilizar uma das mesmas ODS, que na verdade na primeira pesquisa eu utilizei duas, aí eu estava pensando nesse agora, utilizar uma delas mesmo, mas com situações diferentes. O assunto, na verdade, eu queria falar mais no projeto sobre perda. Perda, que tipo de Perda perda? de matéria-prima mesmo, perda de Ah, matéria-prima mesmo, porque na minha questão da perda. visita, na minha visita não, no coisa do projeto, uma das coisas que me chama a atenção, até mesmo no local de trabalho, é que gera muito perda, tem muito perda. Eu queria falar Desperdício, sobre isso, exato, eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso. pode fazer, não tem problema nenhum. Só não Sim, pode, só toma cuidado, viu, Ivan? Porque o sim. texto não pode ser igual ao Tudo bem, outro, tá? tudo bem, tudo bem, Tá? tá, Só tomar esse cuidado. tá ok. Mas acho ótima ideia, inclusive, Tá ok. tá? Obrigado. Claro, querido. Gente, alguém com mais alguma dúvida? O momento é esse. Mais alguma dúvida, gente? Galera, olha só, quem tiver dúvidas posteriores, pode colocar lá no chat, tá? No nosso fórum. Deixa as dúvidas lá, que tanto eu quanto a Luana, a gente vai responder vocês, tá? Então, não teve dúvida agora, mas na hora que for, né, desenvolver o texto, contextualizar, pintar uma dúvida, coloquem lá no fórum a dúvida que eu e a Luana vamos responder vocês. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Já estamos nos encaminhando para o final, tá? Não tendo dúvida, esse link com essa gravação vai ficar disponível para vocês a partir de amanhã, tá? Todo o passo a passo que vocês viram aqui vai ficar disponível também lá na trilha. Vocês já têm esse passo a passo lá que vocês podem acessar, consultar quantas vezes vocês quiserem. E existe o fórum, tá? Lá dentro do Live, quando vocês abrem o projeto de extensão, tem o fórum. Pintou dúvida, deixa lá que eu e a Luana vamos responder a vocês. Tudo bem? Boa pesquisa para todos vocês. Eu estou empolgada, quero ver ótimos trabalhos, tá? Então, vamos nos desenvolver e só fiquem atentos ao prazo, 6 de dezembro, ok? Anotem isso e guardem no coração. Beleza, gente? Um abraço. Tchau a todos vocês. Luana, Tchau. obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, Boa tchau, tarde, obrigado. bom Gente, tchau, trabalho. tchau. Tchau, gente. Valeu.